Bom, pessoal, dentre aquelas informações que a gente pegou no início da aula, agora a gente vai para o site do investing.com e eu vou mostrar para vocês onde vocês acessam essas informações todas, tá? Aqui você tem uma pequena tabela dos índices básicos, mas eu não vou usar aquela tabela não. Vocês estão vendo que tem várias notícias aí, vários relatórios, a gente vai entrar por todos eles, tá? Então, primeira coisa, você pode passar isso aqui para o português, o meu está em inglês, como eu moro nos Estados Unidos, para mim as informações ficam mais bem distribuídas em inglês, mas você pode vir aqui, ó, nessa bandeirinha e botar a sua informação em português do Brasil, que ela vai simplesmente traduzir o site e você vai conseguir ver tudo isso em português. De propósito, eu vou deixar isso aqui em inglês. Por quê, pessoal? Porque grande parte da informação, da boa informação que vocês vão receber no mundo sobre o mercado financeiro, ela está em inglês, tá? Então é bom vocês irem se acostumando aos termos, se acostumando a certas perspectivas de mercado em inglês, aprendendo a falar uma palavrinha ou outra, ou pelo menos traduzir a título das informações. Então, por isso eu vou deixar em inglês de propósito, tá, pessoal? Isso é realmente importante e eu senti muita falta disso quando eu comecei, de entender em inglês o que vinha, porque vem mais assertiva e vem mais objetiva a informação e muito mais fidedigna para vocês. Eu garanto isso para vocês, então é importante, tá? Vamos lá, ó. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em Markets, né, que é mercados. Aí você vai abrir aqui, vai trazer para índices. Aqui você tem Major Índices, que são os maiores índices do mundo, mas que estão fechados também. São índices muitas vezes à vista, são spot, que a gente tem que olhar a desenvoltura, a performance desses índices. Então eu vou clicar em Major Índices, e à medida que eles abrem aqui, ó, vocês estão vendo que alguns estão abertos, alguns estão fechados lá embaixo. Quer ver, ó? Olha lá, então eu começo lá embaixo, quando eu vou fazer a minha análise pré-mercado, normalmente o mercado brasileiro ainda não está aberto, tá? Então vai estar a maioria desses índices fechados aqui. Primeira coisa que eu venho fazer é o seguinte, eu olho de início a seção asiática, ou seja, que é a primeira que abre na sequência. Então a gente tem seção asiática, seção europeia, a Bolsa do Brasil e a seção americana. Aí a seção americana fecha, abre a seção asiática à noite para a gente aqui no Ocidente, asiática, europeia, Brasil, seção americana. Então a gente vai olhar na sequência. Vamos supor que a gente está lá 8 horas da manhã e eu vou fazer a minha análise para mercado. Eu vou pegar aqui do KOSPI aqui, ó, que é da Coreia, até mais ou menos aqui em cima, pegando o Nikkei aqui, né, que é no Japão, e vou olhar o resultado desses índices. Então olha aqui, ó, daqui até aqui, eles já estão fechados. Esse reloginho vermelho diz que ele está fechado, tá? Mas como é que fechou a sessão? Então vamos lá, ó. Uma sessão caracteristicamente mais puxando para o neutro. Por quê? Porque eu tenho alguns positivos, alguns negativos. Os positivos e os negativos, eles têm mais ou menos o mesmo equilíbrio. E aí eu tenho esse índice, né, de Xangai aqui que está zerado, tá? Enfim, eu estou vendo um equilíbrio mais voltado para o neutro aqui, tá bom? Então, beleza. Olhei essa primeira sessão asiática neutra. Tá? Não tem muito sentimento direcional, não tem otimismo nem negativismo, né? Nem pessimismo no mercado. Tem o quê? Uma sessão neutra. Aí, a gente sobe mais um pouquinho e vai buscar a sessão europeia. A sessão europeia acontece mais ou menos aqui, pessoal, ó, entre o índice italiano até esse português aqui embaixo, tá? Agora, daqui para baixo eu não olho muito não. Na verdade, esses são os principais. Quais são os principais mesmos? DAX, o FTSE 100, o Eurostoxx e o IBEX, tá? Esses são os principais, mas eu olho todos esses aqui. Agora, olha que interessante. Quando a gente vai puxar essa situação da Europa aqui, ó, olha como é que ela já mostra um cenário bem mais negativo, bem mais pessimista. Quase tudo negativo, com exceção desses dois últimos que nem são tão significativos e mesmo assim estão com uma variação percentual de alta, mas uma variação baixinha, tá bom? Então eu tenho uma seção asiática que estava neutra, uma seção europeia que está negativa. Vamos continuando a análise. Aí eu venho aqui, e aí como eu estou esperando para abrir ainda os índices americanos, né? Aqui está aberto, porque esse reloginho verde significa que está aberto o índice. Aqui está aberto porque a gente já está no horário que os mercados já estão abertos. Mas aí eu fiz essa análise das sessões anteriores e percebi, ó, tá neutro para negativo, tá neutro para pessimista. Beleza, então já tenho essa primeira ideia. Agora eu vou vir aqui, ó, em índices futuros, tá?
Porque agora eu quero ver todos eles funcionando. Então, vou lá embaixo de novo. E vou começar a pegar aqui, ó. Seção asiática de novo. Então, ó, da Coreia até o Japão. Japão, China, Austrália, Singapura, Índia e Coreia. Vou dar uma olhada no que está acontecendo enquanto eles estão abertos, tá? Índices futuros, a maioria deles fica aberto também. Tá? Você tem alguns que fecham, mas a maioria fica aberta. Independente disso, são índices futuros, são ativos de fazer hedge, são ativos de fazer especulação, são ativos que grandes players alteram suas posições, ajustam suas posições. E aí, nos índices futuros, eu já tenho uma carga um pouco mais pessimista de mercado. Tá? Ainda está um pouco neutro, ainda tem uma variação, mas está neutro para pessimista. Então, vou juntando os pontos. Neutro lá nos índices, no Major Índices, neutro, negativo. Agora, negativo para neutro de novo, ou seja, eu estou dando cada vez um viés mais pessimista para o mercado. Subo mais e vou buscar a seção europeia. Tá aqui, ó. Na seção europeia, olha o que está acontecendo, ó. Praticamente negativo. Tá? Então, realmente agora, um viés bem pessimista para o mercado. E eu puxo os índices futuros americanos que também quase não fecham, eles fecham 1 hora por dia só para dar o ajuste. Mas basicamente aqui, ó, daqui para cima que são os índices, beleza. E eles estão negativos. Só que aí que entra a questão. Como é que a gente valida? Ou seja, até agora pelos índices, pelo termômetro de mercado, eu tenho um mercado com sentimento pessimista, tá? Ó, vou escrever grande aqui para vocês verem, ó, pessimista, ou seja, negativo. Mercado de baixa, potencialmente de baixa. Agora como é que eu valido isso, Felipe? Assim, ó. Você está vendo tudo isso que até agora deu negativo, mas lembra que a gente falou do ativo de proteção? Ou seja, sai todo mundo dos ativos de risco, dos índices, dos ativos especulativos e o dinheiro migra todo para o ativo de proteção. Qual ativo de proteção que é? O VIX. Olha lá. Então todo mundo negativo e o VIX puxando 2,5% positivo. Ou seja, está todo mundo se protegendo mesmo. Proteção. Está todo mundo se protegendo. Como é que a gente valida ainda mais isso? E aí, só uma dica, quanto maior essa diferença, mais peso tem essa análise. Então, assim, uma coisa é eu ver aqui uma variação pequena, negativa, mas pequena. E aqui também uma variação positiva mais pequena. Agora, a diferença dessa variação aqui já está dando 3, 4, 5% de variação, de diferença. Isso é muita coisa. Ou seja, realmente o mercado está caindo rápido e aí os players correm para se proteger. Agora, quer ver a gente validar isso? Eu vou aqui, ó, Markets, Currencies, de moeda. E aqui dentro de Currencies, eu vou aqui, ó, FX Futures, tá? Esse FX Futures são as moedas futuras, ou câmbio futuro. E nesse câmbio futuro, eu vou ter aqui as paridades da cesta, que são das principais moedas do mundo relacionadas ao dólar. Esse aqui é o dólar index, é a primeira que a gente olha, ou seja, é o dólar de verdade, é o índice de dólar de verdade, que também funciona como certa proteção, ou seja, quando você tem o mercado inteiro caindo, ele é uma forma de proteção, então você pode ver aqui, ó, que a gente tem uma certa pequena, mais uma certa pequena variação de proteção na moeda. Agora, aqui a gente ainda enxerga uma cesta de moedas que ainda está negativa. Qual que é a principal que a gente olha, pessoal? Essa aqui, ó. Olha o Yen futuro aqui, ó. Como é que eu gostaria de ver isso aqui? Aqui ele está assim porque provavelmente nessa hora que a gente está fazendo pré-mercado aqui, os mercados já estão abertos. Então, lembra do VIX lá? Os caras estão se protegendo lá no VIX. Mas quando você pega, por exemplo, o mercado que ainda está fechado, o mercado americano que ainda está fechado, esse reloginho aqui vai estar verde do mesmo jeito e provavelmente se a gente tiver aquele cenário tão negativo ali nos índices, no ativo de proteção e tudo mais, tão pessimista, essa moeda aqui estaria positiva. Que validaria a percepção de que tem gente se protegendo de verdade. O cara se protegeu no VIX e também se protegeu na moeda na outra seção. Por quê? Porque a seção dele está fechada. Então ele precisa de uma proteção maior, quando a coisa é muito séria. E aí a gente vai montando o cenário. Assim a gente montou o cenário. Eu posso ir aqui nas commodities
rapidinho nessa tabela do lado, dá uma olhada em como tá o petróleo e o ouro principalmente, tá? Petróleo e o ouro a gente já falou que são as principais correlações que a gente usa. O petróleo positivo, mesmo pesando na bolsa em uma ou duas ações maiores, uma ou duas empresas maiores, mas ele pesa na economia de forma negativa o aumento do petróleo, porque a economia depende do petróleo para se desenvolver e para produzir, então isso vai dar um impacto negativo na economia, mesmo que ele puxe a bolsa um pouquinho inicialmente, mas depois isso acaba afundando se ele se prorrogar, e o ouro a gente já falou que é um pouquinho mais de longo prazo, tá? Isso tudo vocês vão ver no Bom Dia Academia todo dia e com o tempo vocês vão pegando esse tipo de análise, que é uma análise bem complexa. A análise de sentimento de mercado é bem complexa. Para finalizar, pessoal, a gente também analisa duas coisas. Eu venho aqui em News, né? Que são as notícias de mercado, e eu vou puxar aqui, ó, o meu calendário econômico. O calendário econômico vai me dar, no dia, as principais notícias do meu calendário econômico que vai acontecer no dia. Quais são as mais importantes? As que têm 3 estrelinhas aqui, ó. Por exemplo, hoje, na sexta-feira, a gente teve o payroll. Esses cenários aqui são importantes por quê? Porque isso aqui é o que define a condição econômica, a saúde econômica dos países. Então a gente busca principalmente Brasil e Estados Unidos, Brasil porque é onde a gente está operando, Estados Unidos porque é o benchmark mundial, e essas informações que têm 3 estrelinhas. Então, por exemplo, agora, ó, saiu um payroll positivo em relação ao que estava previsto, tá? Saiu uma taxa de desemprego negativa, mais alta em relação ao que estava previsto. Então, vocês podem olhar aqui que esse número saiu maior do que o previsto. Só que ele está negativo, ele está vermelho, ele está negativo, por quê? Porque ele é uma taxa de desemprego. Maior é pior para a economia, tá? E o verdinho é positivo. Então, isso aqui é um número favorável à economia. É óbvio que a gente não opera notícias e a gente só lista isso aqui justamente para a gente prestar atenção a esses momentos aqui, ó, ao horário que essas notícias vão sair, porque isso aqui pode gerar uma situação chamada de shakeout, que é um balanço no mercado. E nesse balanço de mercado eu tenho que estar fora dele. Por quê? Porque eu posso estar numa direção certa e o balanço de mercado, de mercado me tirar da posição. Então, me estopar a posição sem eu estar errado, estando certo na análise, tá? Então, é para isso que a gente analisa esse tipo de situação aqui. E por último,
a gente vai ali para notícias, eu vou em latest, né, que são as últimas notícias, e a principal que eu busco todo dia é essa que está escrito aqui, ó, What's Moving Markets, o que está movendo os mercados, quais são as principais notícias do dia para sair. Então eu clico aqui e ele vai puxar para mim aquilo que no dia é mais importante. Então vocês estão vendo aqui, ó, os relatórios de emprego nos Estados Unidos, o payroll e o relatório de taxa de desemprego, tá? Nesse dia aqui especificamente o Elon Musk e a Tesla fazendo considerações finais a respeito da própria empresa. Nesse dia aqui especificamente, o Elon Musk estava falando sobre demitir 10% dos funcionários em função de um sentimento ruim que ele tem da economia para os próximos anos. PMIs, que são índices industriais ao longo do mundo, aí eles estão falando. Questões de produtividade de petróleo pela OPEC, pela organização que controla o petróleo no mundo. Questões sobre os earnings, aí, reações sobre os earnings de algumas empresas que estão saindo. Essas informações são importantes para dar para a gente um viés, uma perspectiva da análise, porque depois que o mercado americano abre, essa análise de sentimento, esse morning call, ele vai se alterando, porque vão saindo dados econômicos, vão mudando notícias, coisas vão acontecendo, então ele funciona para abertura. Essa aqui é uma análise de abertura, pessoal, tá? Até a abertura do mercado americano. Passou a abertura do mercado americano, a gente tem que acompanhar o mercado, porque esse sentimento vai mudando. Agora, uma coisa muito importante para a gente finalizar isso aqui é, vocês precisam entender o seguinte, o que move o mercado em direções específicas, tá? O drive que a gente chama, o que é drive? Drive é aquilo que dá sentimento para o mercado, é aquilo que dá motivação para o mercado de gerar algum movimento, para cima ou para baixo, de alta ou de baixa, tá? Isso é um drive. O drive do mercado para direcional, para dar direção de mercado, é o cenário macroeconômico global, é aquela análise de sentimento via números e relações com índices e tudo mais, e variações de índice que a gente fez anteriormente, ou seja, o sentimento de mercado gerado pelo cenário, pelo contexto macroeconômico, é um drive de direção, é ele que vai dizer se o mercado vai subir ou cair hoje. Mas dentro do dia, o que dá volatilidade para o mercado, se o mercado vai ser mais volátil ou menos, se ele vai balançar mais ou menos, é a agenda econômica e as notícias que vão sair no dia, porque elas dão um balanço do mercado, uma volatilidade de mercado e provavelmente o aumento da variação de mercado no dia, tá? Então esses dois cenários são importantes que vocês saibam, ou seja, o contexto macroeconômico global gera um sentimento e esse sentimento define direção. Agora o que calcula, o que dá pra gente um parâmetro de volatilidade no dia é justamente a agenda econômica e as notícias que estão saindo ao longo do dia, ao longo que o mercado vai acontecendo. Mais uma vez, relembrando, vocês vão ter um vídeo aqui nesse módulo que mostra para vocês o nosso time de analistas fazendo um pré-mercado muito mais complexo do que esse, obviamente, e eu acho bom que vocês assistam para vocês terem uma noção do que vai acontecer lá na comunidade, e assistam a comunidade todo dia de manhã, por volta das 11h20, 11h15, 11h30, que a gente faz esse morning call, esse Bom Dia Academia, todo dia de graça para você que é aluno, tá bom? Assista lá, porque é lá que você vai conseguir começar a entender esse contexto de sentimento de mercado, esse morning call, que é super importante, inclusive para quem faz day trade, sim, é muito importante. Você tem que ter noção do sentimento de mercado para determinar, inclusive, possibilidades de abertura, que a gente vai falar na próxima aula, e vocês vão ver que fantástico que é essa